Bom, quero falar aqui com vocês sobre um jogador de saída da categoria de base do Cruzeiro, né? Um jogador que tinha muito potencial no time do Sub-16, Sub-17, chegando para o time de base também de uma outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, quero falar também sobre o Vitinho, um jogador que é revelado aqui na Toca da Raposa, que tem um potencial muito grande de valorização, principalmente para a próxima temporada, que eu quero comentar aqui também. E para terminar, falar sobre o Stênio. Por que o jogador não tem tido tantas oportunidades nesse início de temporada, até porque depois da volta dele em alta do futebol, depois da conquista do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, eu tinha boas expectativas dele jogar, que não tem acontecido com tanta frequência nesse início de temporada. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a chegar a 38 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Lembrando que os vídeos aqui no canal sempre saindo por volta desse horário aqui, ó, primeiro às 9h30 da manhã, segundo por volta de meio-dia e 15, meio-dia e meio, e o terceiro por volta de 5 horas da tarde. Então ativa as notificações, comenta aqui embaixo, pro YouTube, né, entregar os vídeos aqui para vocês. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Bet7 e o jogaço, né, entre Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então eu quero destacar aqui, ó, a cotação do Cruzeiro vencendo fora de casa, esse jogo aí a 6,5, uma vitória do Cruzeiro pagando 3,78 a cada real apostado, o empate 3,48 e uma vitória do Red Bull pagando 2,1 a cada real apostado. E também excelente cotação para esse duelo. Outros jogos que vão ter no mesmo horário: Palmeiras e Corinthians, um pouco mais tarde também Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, tem Curitiba e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, vários jogos interessantes para você começar a apostar na Bet7, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, se você depositou R$50, vai ter 100 para começar a apostar. Depositou 100, vai ter 200. Isso equivale até R$500, né, no valor do seu primeiro depósito, para você ter esse saldo dobrado. Então, só utilizar esse meu link que vai estar aqui embaixo, ou se não, o cupom, né, que vai ser CRZ, para você ter direito a esse bônus. Bom, quero começar aqui falando sobre o Vitinho, o jogador que conquistou o acesso para a Premier League nesse mês pela equipe do Burnley, no caso faltando mais de 7 rodadas para terminar a segunda divisão, e o lateral direito brasileiro tem chamado muita atenção, mesmo com 23 anos de idade, foi um dos principais jogadores da equipe, 39 jogos no ano, 3 gols e 3 assistências. Ele tem revezado nessa reta final a titularidade, mas a expectativa é de que o jogador tenha, né, uma sequência boa também pela equipe na primeira divisão do futebol inglês na próxima temporada. Tenho certeza que se ele repetir esses números parecidos pela equipe do Burnley, nem precisa terminar uma colocação muito alta não, por ele ter 23 anos. Lateral direito brasileiro, tenho certeza, tá, que já vai se valorizar bastante, e o Cruzeiro sim pode pegar um valor interessante numa venda futura. A última negociação dele foi próximo dos 12 milhões de reais do Cercle Bruges, lá da Bélgica, para o Burnley. O Cruzeiro ficou com algo próximo de 0,25% da negociação, que não é um valor que vai mudar o mundo, né? No caso aí, o Cruzeiro, se eu não me engano, nessa transferência, recebeu um pouco mais de 250 mil reais. Porém, se for umas cifras maiores, por exemplo, se ele joga, se destaca, o valor hoje dele de mercado é de 2 milhões. Tenho certeza que ele já vai passar ali para uns 25 milhões de euros, tá? O futebol inglês é muito exagerado em relação aos percentuais. Se o Cruzeiro pegasse, por exemplo, aí um percentual, né, próximo de 0,25%, já estaremos falando de um percentual bem mais interessante, que cairia no clube, podemos dizer assim, de 500 mil a 1 milhão de reais, que não é um valor que vai mudar tudo, né? Mas, por exemplo, o Cruzeiro já ficaria com um mecanismo de solidariedade do jogador, e é um atleta revelado aí na Toca da Raposa, que tem tido sucesso no futebol europeu, que é raro, viu, você ver jogadores aqui no Brasil que fazem sucesso na Europa, bem novo, e não sendo, por exemplo, nos top 15, top 6 principais times do mundo. Então eu acho que o Vitinho tem muito potencial, ainda mais lateral direito, cada vez mais escasso, que jogou profissionalmente no Cruzeiro, um jogo contra o Atlético ainda, no Brasileirão de 2018, e logo depois foi vendido para a Bélgica, onde na Bélgica também foi bem, mais de 75 jogos, 2 gols e 6 assistências, foi especulado também aqui no Brasil para voltar para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, mas acabou indo lá para o Burnley, né, da segunda divisão, e vai jogar a Premier League na próxima temporada. Bom, quero falar aqui também sobre um jogador que saiu do Cruzeiro na última temporada e que está assinando um contrato aí com a equipe da Série A, que é a respeito do Thiaguinho, meia canhoto de atualmente 17 anos, que vai jogar pelo Goiás na sequência da temporada e já vem se destacando pela equipe sub-20. Não daria muito tempo, viu, para o jogador em breve já aparecer também no time principal. Atleta que chegou no Goiás na temporada passada, vindo do Cruzeiro, né? Não consegui achar os números do Thiaguinho pelo Cruzeiro, pelo menos pelo portal que eu uso, que é o Ogol, não consegui achar. Até peguei aqui algumas fotos recentes dele com a camisa da Raposa, no caso, antes dele sair, né, que foi no final
de 2021 e em 2022 ele foi para o Goiás, onde até agora, pelos números, né, temporada passada no time sub-17, um gol em 3 jogos e agora em 2023 tem sido um dos destaques da equipe nesse início de campeonato goiano da sua categoria, no caso no time sub-20. Então vai ter um contrato maior, fez um contrato profissional agora por mais 3 anos, e é um jogador que eu lembro de ter falado sobre ele, mas assim, não era um atleta que era o principal jogador da categoria quando estava no Cruzeiro, que era ainda o sub-16 para o time sub-17, e vocês vão lembrar, né, para o início do ano passado, vários jogadores deixaram o Cruzeiro nessa categoria, que foi justamente os times sub-17 e sub-20, e também os outros, né, sub-13, 14, 15, o Cruzeiro tinha uma quantidade gigante de jogadores que nem mesmo, se quisesse, poderia aproveitá-los. Então acabou que liberou vários desses atletas que foram seguir seu caminho em outras equipes. Então em 2022, quando o Ronaldo assume, tem uma mudança gigantesca e o Thiaguinho aí acabou passando, né, por uma dessas, no caso aí agora sendo um dos destaques do Goiás nesse início de ano, já assinando seu primeiro contrato profissional. Então torcei também para ele ter um desempenho interessante, que é igual no caso do Vitinho, né? O Cruzeiro não deve ter mantido um percentual, tipo assim, 10, 15, 20% de uma transferência futura. Mas só de ser da categoria de base, acaba tendo esse mecanismo de solidariedade vindo da FIFA e fora de que, né, é um atleta que passou na base do Cruzeiro. Então isso acaba valorizando também se ele vier a ser um cara importante, ter um pouco mais de sequência, quem sabe até mesmo no Goiás. Jogador que é de Brasília, canhoto, meio bem interessante mesmo, que eu quero que você deixe aqui embaixo, se você lembra dele, né? E essa reformulação gigante que teve no Cruzeiro na categoria de base, principalmente na reta final, no início de 2022 para cá, uma mudança gigantesca e que, sem dúvidas, tem gerado bons resultados, principalmente os jogadores sub-17, sub-20, quando chegam nessa fase já muito bem lapidados, e espero, né, que tenha uma sequência de trabalho ainda melhor no longo prazo para aproveitar esses jogadores no... até vale lembrar aqui que meu irmão me lembrou também que o Goiás também pegou vários jogadores do Cruzeiro e o próprio técnico, né? No caso o Ávila, que tem sido importante para a equipe, e o Mário Sérgio, que foi o Mário Henrique, né? Que no caso foi da equipe de base, que hoje é do time sub-20 do Goiás, e o profissional também tendo um técnico que já passou na categoria de base do Cruzeiro. Então acaba que vários jogadores fizeram essa transição, isso num período de 1 ano para cá, porque fora 2020, 2021 teve, por exemplo, a ida 2021-22, né? Por exemplo, o Vinícius Popó, que foi para jogar na equipe principal, jogou mais pela base também, pelo Goiás. O Marco Antônio, que foi também, né, na temporada passada, não teve uma sequência muito grande pelo Goiás, mas você vê que tem vários jogadores, né, que acabam saindo do Cruzeiro e foi para o Goiás. Eu diria que o time que mais teve contratações saindo de jogadores da base do Cruzeiro, porque a grande maioria tende a ir também para times, por exemplo, do futebol mineiro, né? Você vê vários jogadores que vai para o Betim, alguns outros emprestados, enfim, para a primeira, segunda divisão do Campeonato Mineiro, ou a Tombense, por exemplo, né, que pega vários jogadores da base. Eu diria que o clube da Série A, que tem pegado alguns jogadores e treinadores, comissão técnica do Cruzeiro, tem sido o Goiás aí nesses últimos anos. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Stênio Porteg, né, que o ponta aí não tem tido oportunidades com muita frequência na equipe do Cruzeiro, até porque ele não tem, tá, nenhum tipo de problema de lesão ou algo nesse sentido, já que foi relacionado para os últimos 2 jogos do Cruzeiro, contra o Náutico e também contra o Grêmio. A última partida que ele entra foi contra o Náutico, no duelo da ida ainda, onde ele joga por poucos minutos, tá? Antes de ser substituído, antes dele entrar no jogo, joga ali a reta final, menos de 15 minutos dessa partida. E nesse ano foram apenas 5 jogos até aqui. Vale lembrar que ele passa alguns meses convocado para a seleção sub-20, onde ele conquista o sul-americano lá na categoria de base e foi bem, né, pelo sul-americano também, pela seleção brasileira. Porém ele volta, tinha até uma expectativa dele jogar como titular, que não foi o que aconteceu, né? O Stênio não começou nenhuma partida no time do Cruzeiro, que eu tô sentindo um pouco de falta do jogador, que na reta final do ano passado já terminou bem a Série B e o atleta de 20 anos não vai ter uma sequência maior. Tudo bem, o Cruzeiro pode sim estar esperando para comprar um percentual que pertence, no caso, se eu não me engano, é o Betim, que o Cruzeiro tem interesse de comprar um percentual que hoje tem 70%, só que o Cruzeiro quer comprar os outros 30% para ficar com 100% do jogador. Pode ser? Talvez, para não valorizar ainda mais o atleta e ficar difícil comprar esse percentual. Porque no Sul-Americano Sub-20, 7 partidas, 1 gol e uma assistência pela seleção. Jogou um jogo apenas como titular, mas sempre entrava no segundo tempo, sofreu pênalti também. Então o Stênio fez um desempenho muito bom, tá? No Sul-Americano Sub-20, mesmo ele sendo um dos mais, podemos dizer assim, os mais jovens daí da sua categoria. E para competir lá no ataque da seleção Sub-20 era uma coisa absurda. E mesmo assim o Stênio teve sua chance.
na reta final do ano passado. Ele volta do empréstimo junto ao Torino, da Itália, tinha uma opção de compra do time italiano de 13 milhões de reais. Acabou que optou por não ficar com o jogador, que teve 6 gols e 2 assistências em 29 jogos pelo Torino Sub-19. Ele volta em agosto e, como o Cruzeiro estava naquela reta final da Série B, tinha jogadores que não estavam com condições de jogar, ele aproveitou e foi muito importante, né? 5 jogos e 2 gols marcados, 2 gols em casa, se eu não estiver enganado vai ser um gol contra o Bahia e outro contra a Tombense. Só que aí ele teve um azar que ele se lesiona em outubro e com certeza o Cruzeiro com mais 8, 7 jogos que teria, quando já tinha conseguido até o acesso, tá? O Stênio poderia tranquilamente ter jogado aqueles jogos e ter tido um desempenho ainda maior, que não foi o que aconteceu. Ele fica fora da Copa São Paulo e também do início do Campeonato Mineiro por conta da convocação para o Brasil, mas foi muito bem, valorizou muito o jogador que pode sim ser chamado para o Mundial da sua categoria no meio do ano, Mundial Sub-20, corre entre junho e julho, e aí vai ficar aquela questão, né? Tem o Kaique e o Stênio. O Cruzeiro vai liberar esses jogadores para jogar o Mundial, porque vai desfalcar o Cruzeiro por 4, 5, 6 rodadas na Série A. Nenhum deles tem sido titulares, porém o Kaique é um reserva imediato, joga quase todo o jogo indo do banco de reservas nessa lateral esquerda, e o Stênio, na minha opinião, não estou entendendo por que ele não é até mesmo titular nessa ponta direita do Cruzeiro, tá? Porque não se encontra com o Wesley, não se encontra com o Nicão, não se encontra até agora com o Bilu, né? Que entre o Bilu e o Stênio eu vejo mais potencial e mais futebol também no Stênio, que não tem tido uma sequência muito grande. Não sei se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui no espaço, né, para comentários, que eu quero ver a respeito. O Stênio que tem um contrato bem longo, tá? Também com a Raposa, não tem nenhum tipo de risco de perder ele por multa rescisória baixa, reta final de contrato, então tenho certeza que pode vir a ser um dos ativos mais caros, né, que o Cruzeiro tem hoje no seu elenco. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar outras sugestões que já trouxemos também nessa última sexta-feira aqui no canal de notícias no geral, que está aparecendo na tela para vocês. O link embaixo na descrição da Bet7 para você apostar nesse jogo aqui no sábado, né, do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!